Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida irmã, querido irmão, você que reza conosco todos os dias a nossa homilia diária, vamos mais uma vez nesse dia que é solene para nós católicos cristãos, porque é domingo, dia 13 de junho, nós estamos no 11º domingo do tempo comum. Feliz dia do Senhor para você, que o seu domingo seja abençoado, o seu e de toda a sua família. Lembre-se sempre de prestar culto a Deus nesse dia dedicado a Ele. Vamos lá. Primeira leitura desse 11º domingo do tempo comum, ano B. Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. O salmo de resposta é o 91. Como é bom agradecermos ao Senhor. Repetindo, como é bom agradecermos ao Senhor. A segunda leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 ao 10. Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada, nos empenhamos em ser agradáveis ao Senhor. Vamos escutar o texto do Santo Evangelho. Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. O tema para a nossa reflexão desse dia, desse domingo, é: a força do reino de Deus está em Deus. Não é uma redundância, vocês vão entender durante a meditação. A força do reino de Deus está em Deus. Costumamos, por ignorância, desprezar as coisas pequenas, aquilo que não tem destaque, que não dá ibope. Na verdade, quando agimos assim, estamos meio que ignorando a potencialidade de crescimento que existe no que nós julgamos ser débil. Tem uma canção que se canta no momento do ato penitencial, que diz respeito a esta atitude nossa de não dar o devido valor às coisas ou às pessoas, só porque se tratam de realidades humildes. A referida canção diz assim, você deve conhecer, bastante antiga: quantas vezes olhei com desdém as sementes, dezenas, centenas, quão inútil parece o teu reino, se descuido das coisas
pequenas. Aí a igreja canta: Senhor, Senhor, por nós. Pede perdão por agir desse modo. Bom, aqui está o ponto. Quando se trata do reino de Deus, esse nosso olhar, segundo critérios do mundo, impede que vejamos a atuação do reino de Deus, pois esperamos testemunhar sinais portentosos, retumbantes, que causam assombro somente por sinais externos e não nos impacta pela sua essência, que é o que deveria acontecer se aprendêssemos a contemplar a ação de Deus conforme ela se manifesta nas suas mais variadas formas. Com duas pequenas parábolas, Jesus nos ensina duas preciosas lições. A primeira é que o seu reino se estabelece por sua força. Força essa que emana do próprio Deus, pois se trata do seu reino. Assim, erramos miseravelmente quando pensamos que será pela nossa força que este reino irá crescer, se espalhar e se consolidar em todo o mundo. Não. Nosso papel, embora muito importante, reconhecemos isso, nessa história toda, é o de lançarmos as sementes deste reino por onde formos. Mas a força do crescimento, preste atenção, a força do crescimento se dará pela ação de Deus, como bem nos ensina o grande apóstolo Paulo, quando nos diz, abre aspas para Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. Fecha aspas para Paulo. Isso daí você encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 7. Isso não contradiz a essência missionária da igreja, uma vez que o que aqui apresentamos é que não podemos tomar posse do reino de Deus, no sentido de moldá-lo aos nossos gostos, às nossas vontades e ideologias. E caso hajamos assim, estaremos trabalhando por um outro tipo de reinado, não o inaugurado por Jesus. Essa foi a primeira lição. A segunda lição tem a ver com o início da nossa reflexão. Quando Jesus faz a comparação usando a imagem do grão de mostarda, que é a menor das sementes da terra, mas depois que é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. A explosão de vida é tamanha que em seus galhos os pássaros farão os seus ninhos. São os versículos 31 e 32 do Evangelho desse domingo. Que coisa mais linda! Deus está atuando. Seu reino está entre nós. Só não percebemos porque damos mais atenção ao barulho do mal e ao espetáculo das luzes artificiais do que aos sinais dados por Deus. Convido você hoje a pedir em oração que Deus te liberte de duas coisas que certamente estão te impedindo de perceber a existência do reino presente entre nós. Me refiro ao medo e ao orgulho. Medo e orgulho. O medo, porque frente a tantas tragédias por quais estamos passando, dá a falsa impressão de que o mal venceu. E o orgulho, porque nos cega. O orgulho nos cega, nos faz desconhecer a presença de Deus nas coisas simples da vida, tendo como consequência o desprezo por elas. Esse entendimento das coisas nos fará confiar mais em Deus e nos fará mais humildes. Correspondendo desse modo ao apelo de Paulo na segunda leitura, que aponta que enquanto residimos no corpo, peregrinamos longe do Senhor. Enquanto isso acontece, devemos nos empenhar
em agradar a Deus. Você e eu sentimos saudades de Deus, porque saímos dele e queremos voltar para ele. Mas Paulo está falando, enquanto estamos aqui longe, nessa terra de exílio, nos empenhemos em agradar a Deus, fazendo a sua vontade. Peçamos a Virgem Maria, a humilde serva do Senhor, que rogue por nós a Deus para que não sejamos vencidos pela desesperança. E assim como profetizou Ezequiel na primeira leitura, confiemos que mesmo quando tudo parece terminado, Deus pode fazer renascer a vida, ainda que o que estamos vendo sejam apenas galhos secos. A humildade fará que confiemos mais nele do que em nós. Amém. O Senhor te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escuta, Israel.